Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre efeitos de transferência da música. Bora juntos? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre efeitos de transferência, a gente vai fazer uma discussão de um texto, né? O texto que a gente vai discutir hoje é da autoria do Schellenberg e Dweis, é o texto chamado Music and Cognitive Abilities, ele está dentro do livro The Psychology of Music. Essa discussão que a gente vai fazer na sequência sobre efeitos de transferência, ela vai abordar uma pergunta, um questionamento, algumas ideias de senso comum aí que são bastante recorrentes, né? Que é basicamente a ideia do será que estudar música, será que ouvir música deixa as pessoas mais inteligentes, né? Será que aquilo que as pessoas aprendem na música pode ser transferido para outros campos de conhecimento ou de repente para outras habilidades cognitivas, né? Por isso que a gente usa essa expressão, por isso que a gente fala em efeitos de transferência. Será que aquilo que as pessoas ganham, entre aspas, estudando música pode ser transferido para outros campos, para outras habilidades? Então é mais ou menos isso que a gente vai discutir um pouquinho na sequência. O tema desse capítulo que a gente vai discutir mais especificamente é a associação entre música e habilidades cognitivas. O que a gente quer dizer com isso? Vamos esmiuçar aqui alguns termos. Quando a gente está falando em habilidades cognitivas, a gente está falando aqui em todos os aspectos da cognição, como por exemplo memória, linguagem, habilidades visoespaciais, né? Incluindo-se aí a inteligência em geral. Então por isso a nossa discussão aqui hoje ela vai estar centrada em debater relações entre música, escuta de música, estudo de música, por exemplo, e o desenvolvimento da memória, da linguagem, de habilidades visoespaciais, porque tudo isso a gente está entendendo aqui como habilidades cognitivas. Ainda é interessante a gente definir, especificar o que a gente vai estar falando aqui como música, né? Já que a gente vai estar tentando entender aí as associações entre música e habilidades cognitivas. Sempre que a gente vai falando aqui sobre música, a gente vai estar usando essa palavra em referência à aptidão musical, escuta musical e aulas de música. Então a gente vai ver que a gente vai fazer uma discussão aqui bem ampla, não pensando só sobre, por exemplo, escuta de música, né? Será que ouvir música tem algum impacto sobre as nossas habilidades cognitivas? Então a gente não vai falar só sobre escuta, a gente vai falar também sobre aptidão musical e sobre aulas de música, né? O fato de alguém estudar música, ter ou não ter aptidão musical, vai interferir ali nas habilidades cognitivas dessa pessoa? É isso que a gente vai discutir. E uma coisa muito importante da gente frisar, que é o que a gente vai fazer na sequência, sobre a nossa discussão aqui da sequência, é que a gente vai estar discutindo a associação entre música e habilidades cognitivas. A gente não vai estar falando sobre causa. Isso é uma confusão muito comum das pessoas fazerem quando vão discutir esse assunto dos efeitos de transferência, né? Muitas pessoas acreditam que estudar música, por exemplo, causa, ou estudar música provoca um aumento da inteligência das pessoas, né? E isso que a gente vai discutir no texto de hoje não são causas, são associações, ou seja, a gente vai querer ver se existe uma relação, se existe uma associação entre a inteligência das pessoas e o fato de elas estudarem música, por exemplo, né? A gente não pode dizer que estudar música causa ou provoca inteligência nas pessoas, ou que inteligência, né, pessoas muito inteligentes vão consequentemente ser mais, ou melhor, essa inteligência das pessoas vai provocar nelas uma alta habilidade musical. Não é então causas que a gente vai estar discutindo no texto de hoje, tá bom? Eu vou voltar a falar um pouquinho disso lá na conclusão desse vídeo, mas só para explicar um pouquinho por que a gente não vai falar sobre causas e sim sobre associações. Porque todas as pesquisas científicas que a gente tem, pelas próprias limitações metodológicas dessas pesquisas, né, pela limitação dos testes estatísticos, elas só conseguem verificar associações. Nenhum trabalho de investigação científica, desses que a gente vai discutir aqui, investigou causa e efeito, porque não tem como investigar causa e efeito, ok? Depois, mais no final desse vídeo, eu volto a falar um pouquinho sobre isso. Mas bora lá então, vamos só terminar aqui essa nossa explicação. Então a gente vai falar sobre associação, que é diferente de causa, ou seja, não se quer dizer necessariamente que a música causa o desenvolvimento de habilidades cognitivas. O que a gente vai fazer aqui, né, ou o que a gente vai analisar, serão estudos que associaram habilidades cognitivas em música. Então bora lá, vamos começar a nossa discussão, vamos organizar um pouquinho o que a gente vai falar na sequência. A nossa abordagem aqui, assim como a abordagem do próprio texto, ela vai estar dividida em 4 grandes partes,
que são, a gente vai falar um pouco sobre habilidades cognitivas e aptidão musical, a gente vai falar também sobre habilidades cognitivas após ouvir música, também habilidades cognitivas e música de fundo, a relação entre essas duas coisas, e habilidades cognitivas e estudo de música. Então vamos por partes aqui, tá bom? Vamos começar discutindo aí as associações, as relações entre habilidades cognitivas e aptidão musical. O que a gente quer dizer com aptidão musical? A que a gente está se referindo quando fala sobre esse termo? Aptidão musical se refere a, abre aspas, habilidades musicais naturais ou potencial inato para se ter sucesso como músico. Então, enquanto a gente vai falando aqui na discussão sobre habilidade musical, a gente vai falar sobre sobre aptidão musical, a gente vai estar falando aqui sobre aquela coisa que as pessoas têm, aquela sua habilidade, aquela sua, digamos assim, predisposição para fazer música, e a gente vai estar falando sobre algo que é inato. Super controversa essa discussão, a gente não vai entrar nela hoje, né? A gente não vai abordar aqui se a questão da aptidão musical existe ou não existe, se o talento musical, se a aptidão musical é inato ou não, se ele nasce ou não nasce com as pessoas. A gente não vai discutir isso, a gente só vai partir aqui do pressuposto, assim como os autores, né? Os autores do texto que a gente está discutindo, eles partem do pressuposto que a aptidão musical existe, né? Ou pelo menos que ela é uma coisa que está aí sendo medida por testes, né? A gente tem alguns testes disponíveis aí hoje de aptidão musical, tá bom? Então o que a gente vai estudar na sequência é a relação entre habilidades cognitivas e o que medem aqueles testes que, enfim, estão se debruçando sobre a aptidão musical, tá bom? Então qual que é a questão que a gente vai discutir na sequência? Qual que é a relação entre o que dizem os testes de aptidão musical e as habilidades cognitivas das pessoas? Será que tem relação? Será que as pessoas com uma alta aptidão musical também são pessoas aí com altas habilidades cognitivas? Bora discutir isso daqui. A gente tem alguns problemas para tentar responder essa questão, na verdade não é tão simples dar uma resposta para esse questionamento, né? A gente tem o problema da consistência das descobertas científicas, né? Porque existem testes de aptidão musical variados, né? A gente tem, por exemplo, o teste do Seashore, que é um dos mais antigos, né? Data lá do final do século XIX, começo do século XX, a formulação desse teste. A gente também tem o teste do Gordon, que é um teste mais recente, um teste de aptidão musical agora do final do século XX, mas a gente também tem outros exemplares, o teste de Wing, do Bentley, etc. Né? E cada teste de aptidão musical desses é um teste diferente, né? Ele observa habilidades musicais diferentes. Então é difícil a gente dar uma resposta assim, muito taxativa para essa nossa pergunta. Será que existe relação entre aptidão musical e habilidades cognitivas? É muito difícil a gente dar uma resposta definitiva para essa pergunta, porque existem testes diferentes aí observando a aptidão musical, e se você faz um estudo científico querendo correlacionar o que dizem esses diferentes testes com as habilidades cognitivas, a gente vai ver que vai chegar a respostas muito diferentes, né? Porque esses testes estão aí observando habilidades musicais muito diferentes, tá bom? Então é difícil que as pesquisas cheguem nos mesmos resultados em função dos diferentes testes usados, tá bom? Mas bora lá, vamos analisar o que a gente tem. Podem ser resultados muito conflitantes, né? Podem ter estudos aí se contradizendo, dizendo coisas completamente opostas, mas bora lá, vamos analisar o que a gente já tem de estudo sendo feito aí para verificar a relação entre aptidão musical e habilidades cognitivas. Vamos dividir de novo a nossa discussão aqui para organizar ela. A gente vai falar só sobre, para começar, aptidão musical e linguagem, né? Será que existe relação entre o talento musical aí e o desenvolvimento da linguagem? Também vamos analisar a relação com o desenvolvimento da matemática e com o desenvolvimento de habilidades cognitivas de forma mais geral, tá bom? Então bora junto, vamos começar pela relação entre aptidão musical e linguagem. As pesquisas que a gente tem aí feitas hoje, né, mostram que existe sim relação entre a aptidão musical e uma habilidade linguística bem específica, que é a habilidade de identificar fonemas, né? Os fonemas são essas unidadezinhas assim de som que a gente produz, por exemplo, para formar uma palavra, né? Então as pesquisas já mostram que existe relação entre aptidão musical e identificação de fonemas, ou seja, pessoas aí com alta aptidão musical têm a alta capacidade de identificar fonemas, né? Mais especificamente, em crianças, quanto maior a aptidão musical, maior também a consciência fonológica, ou seja, essa consciência sobre os fonemas.
Em adultos, quando existe percepção pobre de alturas, ou seja, quando eles têm uma aptidão musical fraca, né, e a percepção de alturas aqui é uma dessas habilidades observadas nos testes de aptidão musical, né? Então, voltando, em adultos, quando eles têm uma aptidão musical baixa, também ocorrem deficiências no processamento de fonemas, ou seja, parece que aí sim existe uma associação, existe uma correlação entre a aptidão musical e habilidades linguísticas, né? Ou seja, quanto maior uma, maior vai ser a outra, ou quanto menor uma, menor também vai ser a outra, né? Então, parece que existe aí uma associação. Mas ainda discutindo essa questão das habilidades linguísticas, a gente pode falar um pouquinho entre as relações. Para falar um pouquinho sobre as relações entre a aptidão musical e a capacidade de ler, que é uma outra habilidade linguística, né? O que a gente tem de estudo já investigando essa questão? Essa correlação entre a aptidão musical e a capacidade de ler, ela é muito forte em crianças de 4 anos, em crianças bem pequenininhas, mas ela enfraquece aos 5 anos, embora continue existindo. Então parece que com crianças bem pequenininhas, quanto maior é a aptidão musical, maior é a capacidade de leitura, ou vice-versa, quanto menor uma, menor a outra. Essa correlação é muito forte aos 4 anos de idade, né? Mas à medida que as crianças vão crescendo, essa correlação enfraquece, ou seja, parece que essa associação entre essas duas questões ele já não é tão forte. Em crianças de 7 a 10 anos e também em crianças de 8 a 11 anos, a habilidade de ler está relacionada com uma boa aptidão para analisar acordes ou alturas, que também são ali habilidades que são investigadas pelos testes de aptidão musical, né? Então parece que quem lê bem consegue ao menos perceber bem acordes e alturas, né? Mas olha que interessante o que os estudos estão demonstrando aqui, essa habilidade de ler, ela não está relacionada com a aptidão rítmica das crianças, né? Essas crianças nessa faixa etária que a gente acabou de mencionar. Então, olha que interessante, embora exista uma associação entre a capacidade de ler e algumas habilidades musicais, não existe essa mesma relação com outras, mais especificamente aqui com as habilidades rítmicas, ok? Então, parece que a gente não pode dizer assim que como um todo aí vai haver sim uma relação entre a aptidão musical e a capacidade da criança de ler. Não, talvez entre algumas aptidões musicais e a capacidade de ler, né? Mas olha que interessante, a gente também tem um estudo conflitante com relação a isso, né? Em crianças de 7 a 8 anos, ou seja, um estudo aqui que investigou crianças com uma faixa etária bem parecida com esse estudo que a gente acabou de relatar, né? Então, em um estudo ali feito com crianças de 7 a 8 anos, a habilidade de ler e soletrar tem mais correlação com a aptidão rítmica do que com aquelas questões melódicas, como identificação de acordes e etc, né? Então, aí a gente já tem um estudo que observou uma coisa contrária, né? Ainda outro estudo conflitante. Em crianças com dislexia, déficits na aptidão rítmica, estão relacionados com dificuldades de leitura e no processamento de fonemas. Ou seja, de novo, parece que quanto mais baixa a aptidão rítmica, também mais baixas são as capacidades de leitura das crianças. Ou seja, aí sim existe uma correlação, ao contrário daquilo que dizia o primeiro estudo, né? Que não existia relação entre a capacidade de ler das crianças e a aptidão rítmica delas, né? Mais um estudo conflitante ainda, ó. Para crianças sem estudo de música, a aptidão para alturas está sim relacionada com a habilidade de leitura. Já o mesmo não vale para crianças com estudo musical. Olha que bizarro, né? Então, crianças que estudaram música não ficaram necessariamente melhores em leitura, ou seja, não há uma correlação aí, né? Ao contrário, por exemplo, do que diziam outros estudos que a gente acabou de discutir, né? Então, parece aí que existe muito conflito, né, entre as pesquisas. Continuando ainda, só para confundir a tua cabeça, ó. Em crianças japonesas que moravam nos Estados Unidos, ou seja, no caso de crianças estrangeiras, né, a aptidão musical está relacionada com a facilidade para processar sons do inglês, ou seja, quanto melhor em música a criança melhor ela vai ser ali no idioma estrangeiro. Um estudo semelhante também, né, dessa vez envolvendo crianças e adultos finlandeses, viu ali que a boa pronúncia em inglês está associada a uma boa aptidão musical. Então, do mesmo modo que o estudo ali das crianças japonesas, né, então a habilidade linguística ela é elevada também quando é elevada a aptidão musical. Doido, né? Repara que a gente está chegando aí em estudos que estão dizendo coisas completamente diferentes, né? Então é até difícil a gente formular uma conclusão. Será que tem relação entre a capacidade de ler e a aptidão musical das crianças ou dos adultos, né? Vamos abordar um pouquinho agora na sequência
a relação entre a aptidão musical e as habilidades matemáticas, né? Vamos ver se quem se sai bem em um teste de aptidão musical também tem habilidades matemáticas bem desenvolvidas. As pesquisas mostram que a aptidão musical ela está relacionada com habilidades aritméticas básicas de crianças aos 4 anos, mas o mesmo não ocorre com crianças de 5, ou seja, em crianças bem pequenininhas, parece que quando elas têm um bom desempenho em música, elas também têm um bom desempenho em matemática, mas isso não acontece com crianças um pouquinho maiores. Com crianças de 5 anos, a gente já não vê essa correlação, né? Em crianças de primeira, segunda e terceira série, a aptidão musical está relacionada sim com um bom desempenho em matemática, mas principalmente com um bom desempenho em leitura, né? Então, se existe relação aí entre ser bom em música e ser bom em matemática, existe uma relação mais forte ainda, nesse estudo em específico, entre ser bom em matemática e ser bom em leitura, né? Ainda um outro estudo, esse super conflitante, né, pra gente se pensar aqui, né, então parece sim que a relação entre música e matemática, né, quem é bom em música vai ser bom em matemática, mas olha que interessante, né, doutores em matemática, que a gente espera que sejam pessoas aí super boas em matemática, né, eles não são mais hábeis em música do que doutores em outras áreas das humanidades. Então olha que interessante, né, se os doutores em música, isso, os matemáticos, super bem formados, super desenvolvidos em matemática, se existisse mesmo essa relação entre conhecimento matemático e aptidão musical, então quem é doutor em matemática deveria ser um super expert em música, né? E a gente não vê essa correlação, né? Doutores em matemática são tão experts ou tão diletantes em música quanto doutores formados em qualquer outra área das humanidades, né? Então é interessante a gente pensar aí que se existe alguma relação entre aptidão musical e habilidades matemáticas, essa relação talvez só se dê aí no caso de crianças bem pequenas. À medida que as pessoas vão crescendo, essa correlação ela tende a enfraquecer ou até mesmo a desaparecer, né? Ainda falando sobre aptidão musical e habilidades cognitivas, vamos pensar um pouquinho agora não só sobre habilidades linguísticas ou habilidades matemáticas, mas habilidades cognitivas de uma forma geral, né? O que as pesquisas estão falando? Tanto em crianças quanto em adultos, existe uma forte correlação entre inteligência geral, que é aquela coisa que geralmente a gente observa nos testes de QI, né? E aptidão musical, ou seja, parece sim que quanto maior é o QI da pessoa, maior é o desempenho ou melhor é o desempenho dela em testes de aptidão musical, né? Mas olha que interessante, pessoas com deficiência intelectual e de aprendizagem, ou seja, pessoas com baixo QI, pessoas que não têm um desempenho elevado em testes de QI, as pessoas também costumam possuir um desempenho baixo em testes de aptidão musical, ou seja, existe uma correlação, QI alto, aptidão musical alta, QI baixo, aptidão musical baixa, né? E nem mesmo as pessoas com síndrome de Williams, não sei se você conhece aí, mas a síndrome de Williams, ela tem essa característica, né, de ser uma síndrome que compromete as habilidades cognitivas da pessoa, mas que ela tem como uma característica muito forte, as pessoas com síndrome de Williams têm como característica muito forte um interesse, um engajamento muito forte com música, né, elas têm um interesse muito grande por fazer música e por música de modo geral, né, mas olha que interessante, nem mesmo as pessoas com síndrome de Williams, elas escapam a essa correlação aí, né? Pois elas possuem, até mesmo elas, né? Possuem menos habilidades musicais que as pessoas com QI mais elevado, né? Então, pessoas com síndrome de Williams, com QI mais baixo, também possuem aptidão musical mais baixa, mesmo elas tendo esse interesse super especial, esse interesse mais devotado aí à música que é próprio das pessoas com síndrome de Williams. Mas continuando aqui essa discussão, a correlação entre aptidão musical e desempenho escolar é ainda mais forte que a correlação entre aptidão musical e QI. A gente já vai falar um pouquinho aqui sobre desempenho escolar, a gente já vai voltar um pouquinho nessa questão, mas só pra gente esmiuçar um pouco mais o debate aqui, né? A gente quer dizer que quanto melhor o desempenho das pessoas em aptidão, em testes de aptidão musical, ou seja, pessoas que vão bem, na verdade, em testes de aptidão musical, também vão ir bem aqui nas matérias gerais da escola, né? Elas vão ter um desempenho escolar favorável, né? E essa correlação, ela é mais forte ainda do que a correlação existente entre o desempenho em testes de aptidão musical e o desempenho em testes de QI, ou seja, embora exista uma correlação aí entre essas duas últimas coisas, a correlação é maior ainda entre a aptidão musical e o desempenho escolar de uma forma geral.
Mas olha que interessante, né? Todas as pesquisas até agora parece que estão indo na direção de dizer que sim, há uma correlação. Quanto maior a tua aptidão musical, maior é o teu QI. Mas a gente já tem estudo conflitante também nesse sentido. Olha que bacana. Pessoas com amusia, né, que são aquelas pessoas que possuem dificuldades bastante sérias com memorização de música, com processamento de alturas, né? Então pessoas com amusia, né, ou seja, pessoas com uma aptidão musical muito baixa, elas podem sim possuir um QI super alto, né? Então elas estão aí para contradizer essa ideia de que a aptidão baixa vai resultar em um QI baixo. Não, pessoas com amusia podem ter QI alto, não tem problema nenhum, né? Outro caso curioso para a gente pensar, né? Os savants musicais, que são aquelas pessoas que possuem deficiência intelectual, né? Existem muitos autistas nesse caso, né? Que elas possuem uma deficiência intelectual, às vezes são pessoas com um sério comprometimento ali em habilidades cognitivas, mas que são exímios musicistas, né? Que conseguem tocar uma quantidade de repertório muito grande, conseguem tocar muito bem, conseguem tocar de memória, né? Ou seja, essas são pessoas aí com uma aptidão musical elevada, né? Então olha que interessante, os savants musicais, embora eles tenham uma aptidão musical muito alta, eles podem ter um QI muito baixo, né? Então eles, de novo, estão aí para mostrar pra gente que parece não haver uma correlação aí talvez muito forte entre aptidão musical e QI. Não necessariamente quem tem aptidão alta também vai ter QI alto, ou vice-versa, ok? A gente estava falando até aqui então sobre pesquisas que estavam pensando aí a relação entre aptidão musical e habilidades cognitivas de forma geral, né? Aí agora a gente vai mudar um pouco a chavinha, vamos para a segunda parte da nossa discussão, porque a gente vai estar pensando um pouquinho a relação entre habilidades cognitivas e o ato de ouvir música, né? Antes a gente falava sobre habilidades cognitivas e aquilo que diziam os testes de aptidão musical, e agora a gente vai tentar ver se existe uma relação aí entre ouvir música e ficar mais inteligente, entre aspas, né? Será que de fato existe essa possibilidade? Será que a pessoa que escuta música ou que escuta aí um determinado tipo de música pode se tornar de fato mais inteligente, pode desenvolver mais as suas habilidades cognitivas? Bora junto discutir esse assunto, né? Então a gente vai discutir aqui a pergunta: as pessoas ficam mais inteligentes depois de ouvir música? O senso comum defende que sim, né? E o senso comum diz que isso acontece especialmente se a música for de Mozart, né? Então aí a gente vai puxar o exemplo do caso do efeito Mozart. Não sei se você já ouviu falar sobre esse efeito Mozart, mas é uma ideia bastante comum aí enfim, que já há algumas décadas vem sendo defendida até do ponto de vista mercadológico, né? A gente tem produtos, CDs, etc. aí, que querem justamente vender essa ideia de que escutar música de Mozart torna as pessoas mais inteligentes. Será que é verdade isso? Vamos ver um vídeo na sequência só pra gente entender um pouquinho o que é esse efeito Mozart. Então, esse efeito Mozart, que fala o vídeo, ele surgiu de um estudo publicado na década de 90 na revista Nature, em que foi feito, um estudo experimental, né, que foi feito com 3 grupos de participantes. Os participantes desses grupos, eles foram divididos da seguinte forma, né? A gente tinha lá um grupo experimental de participantes que ouviu 10 minutos de uma sonata de Mozart e logo depois desses 10 minutos de uma sonata fez um teste de QI lá, né? A gente teve um outro grupo que ouviu 10 minutos, mas dessa vez de instruções de relaxamento, então ao invés de ouvir música, eles ouviram instruções para relaxar. E a gente teve um outro grupo que simplesmente ficou 10 minutos em silêncio antes de fazer alguns testes de QI, né?
Os participantes responderam mais especificamente a 3 subtestes de um teste de inteligência, de um teste de QI. Você também deve saber aí, né, testes de QI, existem alguns testes de QI, e esses testes de QI, eles também são subdivididos, né, eles possuem baterias de subtestes, né. E esse estudo em específico aí da década de 90, esse estudo que inaugurou essa ideia do efeito Mozart, ele usou 3 subtestes, né? E olha que interessante, o que esse estudo observou? Ele observou respostas positivas, ou seja, ele observou um desempenho superior das pessoas ali que ouviram música de Mozart em apenas um dos 3 subtestes que foi feito, né? Mais especificamente, foi em um subteste que estava verificando habilidades visoespaciais, né? Habilidades relacionadas à visão e à percepção de espaço, né? Então, o que esse estudo observou? Ele observou que apenas habilidades visoespaciais se desenvolviam depois da escuta de Mozart, né? E foi criada aí toda uma ideia do efeito Mozart por trás desse estudo, né? Como se o fato de ouvir música de Mozart deixasse as pessoas mais inteligentes de um modo geral. E não é isso o que o estudo diz, né? O que o estudo observou é simplesmente que as pessoas melhoram as suas habilidades visoespaciais, ou seja, é só um tipo de habilidade cognitiva que as pessoas desenvolvem depois de ouvir música de Mozart, né? E daí saem as pessoas aí generalizando, como se fosse toda a inteligência da pessoa que fosse melhorada depois de se ouvir música de Mozart, né? Mas bora continuar a discussão. Estudos posteriores a esse estudo lá da década de 90, que inaugurou essa ideia do efeito Mozart, né? Estudos posteriores sobre o efeito Mozart não encontraram os mesmos resultados do estudo original. Olha que interessante. E a gente teve ali, depois da década de 90, uma enxurrada de estudos que tentaram replicar os achados desse primeiro estudo lá sobre o efeito Mozart, né? Esses vários estudos que replicaram o estudo original, eles podem ser compilados no que a gente chama de uma meta-análise, né? Então é quando você, digamos assim, reanalisa a análise estatística feita por outros pesquisadores. Então a meta-análise, ela coloca, enfim, coloca em conjunto várias análises estatísticas, várias pesquisas realizadas anteriormente sobre um assunto, né? Então olha que interessante, a gente tem uma meta-análise aqui que juntou 16 estudos desses aí relacionados ao efeito Mozart, e essa meta-análise observou que a música de Mozart não melhora a inteligência espacial das pessoas. Então olha que interessante, embora o estudo original diga que ela melhora a inteligência espacial, só esse único tipo de inteligência, uma outra meta-análise aqui juntando 16 estudos não observou isso, né? Mas, por outro lado, a gente também tem mais um estudo conflitante aqui, né? A gente tem uma outra meta-análise feita também de forma semelhante, só que dessa vez com 36 estudos, né? Com um bojo maior aí de pesquisas, que observou que a música, em geral, melhora sim a inteligência a inteligência espaço-temporal, né? E ainda esse estudo, essa meta-análise ali das 36 pesquisas, ela observou que a correlação entre ouvir música e desenvolver inteligência, ela é sempre mais forte no laboratório do estudo original. Ou seja, né, outros pesquisadores que trabalham ou que trabalharam ali em conjunto com a autora do estudo original lá sobre o efeito Mozart, parece que essas pessoas que trabalham ali no laboratório do estudo original, elas conseguem chegar em resultados ali, em correlações mais fortes do que outros pesquisadores, né? Aí só fazendo um parênteses aqui entre nós, né? Isso sugere que talvez esses pesquisadores ali estejam trabalhando os seus resultados ou estejam trabalhando a condução do seu experimento de modo a talvez validar a sua hipótese, né? A hipótese de que a escuta de música pode sim melhorar a inteligência espacial das pessoas, né? Mas, enfim, isso é só uma suposição, né? Mas que há algo de curioso aí, né? Para essa correlação ser forte, ser mais forte só no laboratório ali onde o estudo original foi desenvolvido, né? Mas enfim, então a gente tem aí duas meta-análises, uma diz que não há relação entre escuta de música e o desenvolvimento da inteligência espacial, e a outra diz que sim, que há correlação, né? E aí, em síntese, o efeito Mozart, ele parece sim existir, né? Até porque a nossa última meta-análise é aquela que envolve uma maior quantidade de estudos, então provavelmente ela é uma meta-análise mais considerável, uma meta-análise ali mais sólida para a gente considerar, né? Então parece sim que existe um efeito Mozart, parece que a escuta de música de Mozart é capaz de deixar as pessoas mais inteligentes
mais inteligentes em aspectos espaciais, não é mais inteligentes de forma geral, né? Então parece sim que existe o efeito Mozart, mas e aí? Vale a pena a gente ouvir música de Mozart então só para isso, né? Ou então a gente pode se perguntar, então agora que a gente já ou agora que a gente pode até questionar a existência do efeito Mozart, então a gente não ouve mais música de Mozart, né? Deixa eu botar um vídeo na sequência para vocês, pra gente pensar um pouco essa questão. Bora ver. Hoje gostava de vos falar de um dos temas que é mais comum em pais, mães e muitas instituições que desenvolvem programas musicais para bebês. É um chavão, é um tema recorrente, existem abundantes citações desta expressão que é Mozart Effect. O efeito Mozart. Este livrinho que estão aqui a ver, o Sr. Don Campbell, descubra o poder terapêutico da música. Não vamos hoje falar de terapia, que é outro universo, mas reparem, este livro é a origem de tantos projetos musicais e depois temos Piano for Babies, já com Schumann e Debussy. Um grande salto. Temos World Music for Babies, espetacular. Baby Christmas, é loucura. Canais de televisão, DVDs, programas vários, porque o Mozart transforma os bebés. Transforma-os em quê? Em que é que se baseia este fenómeno? É um fenómeno que tem uma veracidade, há legitimidade para este trabalho. Na verdade, o que ele apresenta é que existem muitos estudos, ele aborda um em particular, em que se estabelece uma relação entre crianças que praticam música clássica, no caso Mozart em particular, e algumas capacidades cognitivas, capacidade de abstração, no caso concreto deste trabalho. Mas e porquê é que é o efeito Mozart? E porquê é que não é o efeito Stockhausen ou o efeito Ligeti? Mozart é um compositor do classicismo. Okay? O classicismo é, na história da música, aquele período de equilíbrio, de previsibilidade, de simetria, onde qualquer papá ou mamã, mesmo não tendo formação musical, consegue perceber que as frases do Mozart babaram, babaram, babararam, babaram, 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 yabaram, babaram, babararam, yabaram, babaram, babaram, 4 mais 4 mais 4 mais 4, 8, 16. E este tipo de estrutura, segundo algumas pessoas e alguns investigadores, é o que melhor favorece a ajuda do bebê a poder estruturar o seu próprio pensamento e o seu comportamento. Bom, mas o Mozart estava preocupado com os bebés e com os desenvolvimentos. Mas porquê é que nos Estados Unidos ainda há maternidades que obrigam a mamãe, assim que nasce o bebê, a levar para casa não sei quantos CDs de Mozart para aqueles americaninhos ficarem todos mais inteligentes do que o vizinho que não ouve Mozart? Hoje a ciência vai estabelecendo cada vez mais relações entre a cognição e a prática musical. Mas não esqueçam, o Mozart não escreveu a sua obra para os bebês ficarem mais inteligentes. O que importa mesmo é a autenticidade e a vontade que cada um de nós tem ao partilhar este compositor e esta música que é património da humanidade com todas as pessoas que gostamos especialmente. Só por causa disso devemos ouvir Mozart com os nossos bebês. Babá! E aí, não sei se você concorda com o autor do vídeo ali, mas é interessante a gente pensar, né, que a gente não vai ouvir música de Mozart só porque a música de Mozart nos deixa mais inteligentes ali do ponto de vista espacial, né? Mozart não compôs a sua música para isso, né? As pessoas, de modo geral, não ouvem música por causa disso, né? Então a gente vai ouvir música de Mozart para ouvir música, né, para ter uma experiência estética ali, né, uma apreciação estética, e não para ficar mais inteligente, ok? Espero que você concorde aí comigo, né, espero que você escute música de Mozart ou de qualquer outro compositor, não para ficar mais inteligente, mas especialmente para aproveitar os aspectos estéticos aí dessa tua escuta, né? Mas bora seguir aqui na nossa discussão. Então, se o efeito Mozart existe, será que ele se resume única e exclusivamente à música de Mozart? Será que é só a música de Mozart que tem esse poder de nos deixar mais inteligentes aí em termos espaciais? Olha que interessante.
Não, o efeito Mozart, ele não se resume só à música de Mozart, né? Então não é só a música de Mozart que possui, digamos assim, esses poderes especiais, né? Mas aí então, qual que é a explicação para que a música melhore a nossa inteligência, né? Se não é só a música de Mozart, se é a música em geral, por que que isso acontece, né? Olha que interessante essa resposta. A música, por que que ela tem poderes especiais? Por que que ela melhora o nosso desempenho num teste de QI, por exemplo? Porque na verdade a música altera o nosso humor e nos deixa mais ou menos excitados, mais ou menos ligados, né? Quando você ouve música, você provavelmente concorda comigo, né? Quando você ouve música, você às vezes fica muito agitado, muito desperto, muito bem disposto, né? E uma pessoa muito bem disposta, muito atenta, provavelmente vai ser uma pessoa que vai ter um desempenho bastante elevado num teste de QI, né? Não sei se você aí já fez algum teste de QI alguma vez na sua vida, mas testes de QI são extremamente cansativos de serem feitos, né? São testes longos, são testes que tomam um certo tempo, são testes que exigem uma certa concentração. Então, se você faz esse teste de mau humor ou então entediado, sem muita disposição, às vezes o teu desempenho tende a cair, não porque você é burro, né? Não porque você não tem um QI alto, mas é por conta das circunstâncias ali que envolvem a realização do próprio teste, né? Então, olha que interessante, humor e excitação são coisas que interferem no desempenho da pessoa em qualquer tarefa, inclusive na realização de um teste de inteligência. Então, por que parece que as pessoas têm um desempenho melhor ali nos testes de QI depois de ouvir música? É simplesmente porque a música coloca as pessoas num estado de humor, ali no estado de ânimo, de atenção, que é favorável para a realização de um teste de QI, viu que interessante? Então, o poder especial da música está aí na capacidade que a música tem de mexer com o nosso humor, mexer com a nossa excitação, né? De mexer com o nosso arousal, é o nome disso, né? Mas falando assim mais tecnicamente aqui, né? Então, olha que interessante. Se a música tem esse poder, a gente pode se perguntar aí, então, se outros tipos de música ou até mesmo outras atividades que nos deixem excitados, que nos foquem a atenção, não poderiam ser usadas ali no lugar da música, né? A gente já tem estudo que foi tentar investigar isso. Olha que bacana, ó. Estudos relacionados à questão do humor e da excitação mostraram que não é apenas a música que pode afetar o nosso humor e melhorar a nossa inteligência. Por exemplo, uma história de Stephen King. Conhece Stephen King? Stephen King é um autor de literatura, né? Que escreve histórias de terror, né? Então, uma história de Stephen King, ali, uma história de terror, pode ter o mesmo efeito que a música de Mozart, ou seja, uma história de terror também pode provocar um desempenho superior na realização de um teste de QI, né? Vem cá, ainda, olha que interessante, pessoas que preferem a música de Mozart, elas apresentam melhorias na sua inteligência um pouquinho melhores depois de ouvirem Mozart. Já aquelas pessoas que preferem ouvir uma história do Stephen King, ao invés de ouvir música antes de realizar um teste de QI, elas melhoram ainda mais a sua inteligência depois que elas ouvem Stephen King. Viu que bacana? Então não é só o tipo de atividade que é feita antes da realização de um teste de QI que interfere no desempenho da pessoa no teste, mas é também o gosto da pessoa, né? É o fato de você ouvir algo que você gosta antes de realizar o teste que vai te colocar numa disposição melhor ali para você ter um desempenho favorável no teste de QI, né? Determinadas músicas, ainda por exemplo como o Adagio do Albinoni. Você conhece o Adagio do Albinoni? Vou botar ele aqui na sequência para você ouvir.
Então, ó, músicas como esse Adagio da Albinoni, que a gente acabou de ouvir, né? Músicas tristes, mais devagar ali, né? Elas já não favorecem a inteligência, né? Essa peça é triste e não favorece o aumento da excitação, né? Que é necessário para um bom desempenho num teste de QI, né? Então, se você já vai fazer um teste de QI com a arousal baixo, já menos disposto, com menos energia, é lógico que o seu desempenho no teste tende a cair, né? Até mesmo, olha que interessante, até mesmo a sonata de Mozart, aquela usada lá no estudo original do efeito Mozart, aquele estudo lá da década de 90, né? Até mesmo essa sonata, se você manipular ela, né, e colocar ela no modo menor, porque o original dessa sonata é em modo maior, né? Se você colocar essa sonata em modo menor e com andamento mais lento do que ela tem na versão original, essa sonata, ela mesma, a própria música do Mozart aí, ela vai se tornar pouco eficiente para provocar uma melhoria na inteligência das pessoas, né? A performance dos participantes desse estudo aí que manipulou a sonata de Mozart, ela era melhor nas situações em que a sonata sugeria maior excitação, ou seja, em que o andamento da peça era mais acelerado e em que ela possuía um humor mais positivo, ou seja, na situação ali em modo maior, ok? Então não é propriamente a música de Mozart que coloca as pessoas num estado de humor ali favorável para a realização de um teste de QI, né? Porque até mesmo a música de Mozart manipulada lá de modo a se tornar mais lenta ou então em modo menor, mais triste, até mesmo a música de Mozart nessas situações pode provocar uma piora no desempenho do participante, né? Então o problema, ou melhor, a chave do segredo não está aí em ser Mozart ou não ser Mozart, mas está no potencial da música de nos provocar excitação, de nos colocar num estado de espírito, digamos assim, favorável para a realização dos testes de QI, ok? Ainda explorando um pouquinho essa questão do efeito Mozart aí, do fato de não ser só música ou só música de Mozart que deixa a gente mais inteligente ali em termos espaciais, vamos explorar um pouquinho aqui um outro estudo, né? Que observou em crianças ali de 10 a 11 anos um chamado efeito Blur, não é um efeito Mozart, agora é um efeito Blur, né? Ligado a essa banda de mesmo nome, né? A música de Mozart, no caso dessas crianças ali de 10 a 11 anos, ela não foi capaz de melhorar a inteligência dessas crianças, né? Mas, curiosamente, a música do Blur lá da banda foi capaz de melhorar a inteligência das crianças. Então, viu que interessante? Provavelmente porque essas crianças gostavam mais de Blur do que de Mozart, né? Então, de novo, é a música que você mais gosta, que te coloca num estado de ânimo favorável ali para um bom desempenho num teste de QI, né? Ainda, crianças japonesas de 5 anos tiveram melhorias na sua criatividade, que é também uma aptidão cognitiva, uma habilidade cognitiva, perdão, né? Então, crianças japonesas de 5 anos tiveram melhorias na sua criatividade depois de ouvir e cantar cantigas de roda. Mas o mesmo não aconteceu, ou seja, essas crianças não tiveram melhorias ali na sua criatividade depois de ouvir a música de Mozart e depois de ouvir também a música de Albinoni, né? Então, do mesmo modo, depende do tipo de repertório, talvez o repertório ali, as cantigas de roda, seja mais acessível às crianças, mais próximo da realidade delas, elas gostem mais, se identifiquem mais com aquele repertório, né? Então, esse repertório tem um efeito mais positivo do que a música de Mozart e de Albinoni, né? Então, só concluindo, né? Ou seja, o tipo de música que é capaz de nos colocar em um estado ideal de humor e de excitação e de melhorar a nossa inteligência, ele varia conforme variam aí os nossos gostos musicais. Seguindo a nossa discussão, a gente estava falando até aqui, né? A gente começou lá, dividindo o nosso texto, as nossas discussões aqui. A gente falou que a gente ia dividir ela hoje em 4 partes. Primeiro a gente ia falar sobre relações entre habilidades cognitivas e aptidão musical. Depois a gente começou a falar sobre as relações entre habilidades cognitivas e a escuta de música. E agora a gente vai mudar a chavinha para a nossa terceira discussão. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre habilidades cognitivas e música de fundo. Isso daqui é um pouquinho diferente da discussão que a gente estava fazendo até agora há pouco, né? Porque a gente falava sobre escuta de música e uma escuta, como digamos, como dizer, uma escuta proposital, uma escuta intencional. Em todos os estudos que a gente falou até aqui, as pessoas, os participantes que estavam sendo observados, eles paravam para ouvir música, né? Com a orientação de que deveriam prestar atenção naquela música que estava sendo tocada.
Os estudos que a gente vai abordar na sequência, eles são um pouquinho diferentes no sentido deles estarem envolvendo música de fundo, ou seja, as pessoas também estão escutando música nesses estudos que a gente vai comentar na sequência, mas elas não focam a sua atenção na música propriamente dita, né? Esse caso da experiência da escuta da música de fundo, por exemplo, o que acontece quando você, sei lá, se coloca para fazer uma tarefa, sei lá, entregar um trabalho aí para alguma disciplina sua da faculdade, e você, enquanto faz esse trabalho, enquanto você desempenha essa tarefa, você coloca uma música para escutar ali no fundo, né? Você não está prestando atenção propriamente na música, você está prestando atenção naquela tarefa que você está desempenhando, ou naquele estudo que você está fazendo, né? Mas a música de fundo está ali te acompanhando, tá bom? Então a gente vai ver se existe aí alguma relação entre essa música de fundo e as habilidades cognitivas das pessoas, né? A gente tem uma ideia aqui de senso comum, bastante difundida, que diz que, por exemplo, estudar enquanto você ouve música é algo positivo para o estudo, né? Há quem acredite que se você estuda ouvindo música de fundo, você vai memorizar melhor as informações, você vai aprender melhor aquele conteúdo e etc, né? Tanto é verdade isso, que se vocês forem dar uma olhada, por exemplo, lá no YouTube, né, vocês vão encontrar listas e listas, né, de músicas ali, 2 horas de música para você ouvir enquanto estuda, né? São, digamos assim, playlists para você ouvir ali como música de fundo, né? Mas será verdade que ouvir música deixa as pessoas mais inteligentes ou melhora o desempenho delas aí na realização de alguma tarefa, né? Vamos ver um vídeo na sequência. Esse vídeo vai ajudar a gente a ter já uma, digamos assim, uma prévia, um pouquinho aí do que a gente vai fazer de discussão na sequência. Será que ouvir música de fundo deixa as pessoas mais inteligentes? Bora ver! No vídeo de hoje eu vou falar sobre algo que frequentemente os meus clientes me perguntam, que é o seguinte: estudar com música ajuda ou atrapalha? E aí eu trouxe aqui algumas pesquisas para a gente poder ver o que tem de consenso e o que tem de dúvida em relação a isso. Primeiramente eu vou falar de uma pesquisa que foi feita em 1977, em que eles comparavam os estudos de 3 grupos de alunos. Um grupo estudava com as músicas favoritas, um grupo sem música e um grupo com outras músicas que não eram as favoritas. Nesse estudo eles concluíram que quem estudava sem música tinha o melhor resultado e estudar com a música preferida tinha o pior resultado. Então, música preferida, isso foi confirmado em outros estudos, ela tem um efeito mais de distrair do que de ajudar a concentrar. Nesse mesmo trabalho, eles pesquisaram a diferença entre uma música calma e uma música estimulante, uma música mais agitada. E eles concluíram que estudar com uma música calma tinha um resultado melhor do que estudar com uma música agitada. Ainda assim, a conclusão desse estudo é de que quem estudava sem música tinha um resultado melhor do que quem estudava, inclusive com música calma. Em 1993, uma pesquisa teve um resultado bem interessante. Ela mostrou que os alunos que estudavam escutando a sonata de Mozart para 2 pianos, eles tinham um resultado melhor nas atividades que exigiam habilidades espaciais, como geometria, e exames de imagem do cérebro confirmaram isso, que ao escutar a sonata de Mozart para 2 pianos, estimulava áreas do cérebro relacionadas a habilidades espaciais. No entanto, ainda resta uma dúvida sobre isso, que foi chamado de efeito Mozart, pois outras pesquisas não replicaram o mesmo resultado. Em 2002, uma outra pesquisa, ela teve um resultado contrário à pesquisa de 77. Ela mostrou que as pessoas que estudavam com músicas relaxantes tinham resultados melhores do que as que estudavam sem música. Então, música relaxante, ainda fica a dúvida se seria bom ou ruim. E em 2013, uma pesquisa comparou as pessoas que estudavam com volume baixo e alto e concluiu que o volume baixo era melhor para concentração. Disso tudo, o que a gente tira? A gente pode perceber, e isso foi concluído em mais de uma pesquisa, que a música favorita, uma música com volume alto e uma música estimulante, elas têm um efeito mais de distrair do que ajudar na concentração, e restam algumas dúvidas em relação a músicas com volume baixo, a músicas relaxantes e ao efeito Mozart. De qualquer forma, o que eu indico para os meus clientes que gostam de estudar com música é que isso não seja um padrão. Afinal de contas, no momento da prova a gente não pode estudar com música. E um dos princípios para um estudo eficiente é a gente replicar a situação da prova durante o estudo. Então vejam que interessante, mais uma vez a gente vai ter aí muita contradição entre os estudos, né? A gente vai ter estudo que diz que sim, que parece que ouvir música de fundo é benéfico, né, para a aquisição ali de habilidades cognitivas, e já vai ter estudo dizendo que não, que parece que não existe essa relação.
Bora junto discutir um pouquinho isso, né? A gente já tem pesquisas aqui que mostram que ouvir música no rádio, por exemplo, enquanto você está dirigindo, afeta negativamente o ato de dirigir, ou seja, a música de fundo dentro do carro, ela piora a dirigibilidade ali, né? Ela piora o desempenho do motorista, né? Embora os próprios motoristas achem que ouvir música distrai menos do que conversar, né? Então, ter alguém ali do teu lado conversando é algo que piora a atenção dos motoristas, segundo os próprios motoristas, né? Olha que interessante, a gente já tem pesquisas que mostram que ouvir música de fundo influencia a performance de atletas, né? Ou seja, dependendo da música de fundo ali, a performance dos atletas pode ser uma ou pode ser outra. Ainda, a música de fundo promove comportamento altruístico, né? A gente tem estudos que mostram que determinadas músicas de fundo fazem com que as pessoas ali em ambientes coletivos se ajudem mais ou menos, né? A música de fundo também interfere na quantidade de álcool que as pessoas consomem, por exemplo, em bares, em cafés e etc, né? Dependendo da música, o consumo aumenta ou o consumo de álcool diminui, né? Ainda a música de fundo, ela favorece o ato de se abrir, o ato de falar sobre si mesmo, né? Então, dependendo da música, as pessoas falam mais abertamente sobre si ou não, né? Música de fundo ainda melhora a qualidade do sono. Música de fundo também, de tipo alemão aqui, em uma loja lá de vinhos, ela aumenta a compra, né? Ela aumenta a aquisição ali de vinhos alemães. E algo bem parecido também acontece, por exemplo, no restaurante, né? Os clientes, na verdade, tendem a pedir pratos da mesma nacionalidade daquela música que está sendo ouvida ali no fundo, né? E por fim, parece que os clientes gostam mais do restaurante quando a música de fundo é clássica e não quando é tocado ali um outro tipo de música, né? Ou seja, parece que existem aí algumas relações entre música de fundo e alguns comportamentos das pessoas, né? Parece que a música de fundo pode sim afetar o modo como as pessoas respondem ali a diferentes atividades do dia a dia, né? Mas e aí? Existe influência da escuta de música de fundo sobre a inteligência? Sobre a inteligência mais especificamente? Bora discutir um pouquinho isso. Os dados existentes a esse respeito, eles são inconsistentes. Você acabou de ver no vídeo que a gente assistiu, né? A gente tem pesquisas que dizem que sim, que a música de fundo pode afetar a inteligência, tanto positiva quanto negativamente. Já tem estudos que vão dizer que não, que pode não haver muita relação. Ou até mesmo um determinado tipo de música para um determinado estudo ele provoca um efeito X e para outro aquele mesmo tipo de música provoca um efeito Y, né? Então os estudos aqui vão ser bastante contraditórios, ok? Mas a gente já pode começar a dar algumas respostas nesse sentido. Por exemplo, a gente tem um modelo da capacidade cognitiva que vai nos ajudar a entender um pouquinho aí se a música de fundo consegue sim melhorar a nossa inteligência. Olha que interessante o que diz esse modelo da capacidade cognitiva, né? Ele diz que fazer várias tarefas ao mesmo tempo, como por exemplo ouvir música e estudar, você está fazendo duas tarefas ao mesmo tempo ali, né? Por mais que seja só música de fundo. Então, fazer várias tarefas ao mesmo tempo sobrecarrega a nossa capacidade cognitiva, né? E isso pode afetar a eficiência na realização de alguma das tarefas que você está fazendo. Ou você não vai ouvir música direito, ou pior, você não vai estudar direito, né? Já que o seu objetivo era sentar para estudar e estudar melhor, né? Então, para esse modelo aí em questão, a resposta é que a música de fundo ela influencia negativamente a inteligência, ela influencia negativamente o teu desempenho ali no estudo, né? Por exemplo, estudos realizados com cirurgiões em treinamento e estudos também envolvendo a direção virtual, eles mostram que o desempenho das pessoas cai quando existe música de fundo, ou seja, as pessoas dirigem pior e os cirurgiões ali operam pior quando tem música de fundo sendo ouvida, né? A gente também tem estudos que mostram que a música de fundo pode interferir negativamente na memorização, quando essa envolve o ensaio de informações verbais enquanto se lê. Então, se você está tentando ler alguma coisa ali, repetir aquilo para você mesmo, para memorizar, se há música de fundo, a música de fundo vai te atrapalhar nesse processo de memorização, de acordo com esse estudo aqui, né? A gente também tem estudos que mostram que, de modo geral, quanto mais irrelevante for o som, né, por exemplo, quanto menos musical, por exemplo, se for só um barulho, né, esse som aí de fundo, então quanto mais irrelevante for o som, menos ele atrapalha na memorização, e mais especificamente aqui na memória de trabalho, né? Então parece que quanto mais musical é o som, mais ele atrapalha. Só barulhinhos de fundo parece que atrapalham menos a memorização, né?
Mas, e daí a gente já pode responder aquela questão. Então a música de fundo atrapalha a inteligência, ela prejudica aí os estudos, por exemplo? Calma lá, não vamos tomar nenhum posicionamento ainda muito definitivo, né? Vamos responder um pouquinho melhor esse nosso questionamento, observando aqui algumas pesquisas em específico, tá? Então a gente vai falar sobre a relação da música de fundo com matemática, né? Com a realização de exercícios, de estudos aí da área de matemática, também com a realização, eita, tá tudo embolado. Com relação à tarefa de memorizar, com relação à compreensão textual, com relação a também diferentes habilidades individuais ali. Ou seja, a gente vai pensar se ouvir música de fundo afeta positivamente ou negativamente todas essas tarefas ali, né? Ligadas à matemática, memorização, compreensão textual e outras tarefas, e com relação às diferenças individuais. Será que pessoas diferentes ali, com diferentes personalidades, elas são afetadas de forma diferente pela música de fundo? Bora discutir um pouquinho, de forma aqui mais esmiuçada, o que estão dizendo esses estudos. Primeiramente, sobre a relação entre ouvir música de fundo e realizar ali atividades no campo da matemática, realizar exercícios ou estudar matemática. O que as pesquisas estão dizendo? Que em crianças de 7 a 11 anos e também de 9 a 10 anos com problemas emocionais e com hiperatividade, ou seja, crianças aí com traços bem específicos, essas crianças, no caso dessas crianças, a performance em aritmética ela é melhor quando elas ouvem música de fundo do que quando elas ficam em silêncio, né? Então crianças aí que têm uma tendência a serem mais agitadas, parece que elas têm um melhor desempenho em matemática quando ouvem música de fundo. Talvez essa música ajude elas a se focarem mais no exercício, né? Já em crianças com desenvolvimento típico de 10 a 11 anos, a música de fundo aumenta a rapidez na execução dos exercícios de matemática, mas não aumenta a quantidade de acertos. Ou seja, parece que ali no caso das crianças com desenvolvimento típico, parece que ouvir música de fundo não é algo assim que melhore de forma tão relevante o desempenho na realização de testes em matemática, né? Mas a gente tem um estudo conflitante, né, só para apimentar aqui a nossa discussão, né? A gente também tem um estudo que observou ali em crianças de 10 anos que a música de fundo piora o desempenho em matemática, né? Ainda estudantes de universidade, dessa vez adultos, né? No caso deles, a escuta de música de fundo conhecida não afetou o desempenho na realização de testes de matemática, mesmo quando o volume estava muito alto, né? Ou seja, parece que no caso dos adultos não faz diferença ouvir ou não ouvir música, ok? Mas e aí? E com relação à escuta de música de fundo e à memorização, será que ouvir música de fundo ajuda a gente a memorizar melhor alguma informação que de repente a gente esteja ali querendo estudar, esteja querendo memorizar? Bora junto ver o que as pesquisas falam, né? A gente já descobriu aqui que música vocal e instrumental elas pioram a memorização em comparação com situações de silêncio ou com barulho modulado, né? Por exemplo, com barulho de fala de fundo, né? Então, música instrumental e música vocal não é legal para memorização, né? Segundo esse estudo aqui, né? E ainda é interessante frisar que a música vocal é aquela que mais piora a memorização, né? Talvez porque enquanto a gente está ouvindo música com voz, música com fala ali, né? Talvez a fala da música entre em conflito justamente com aquela informação que às vezes a gente está repetindo pra gente mesmo, que a gente está querendo processar para poder memorizar, né? Ainda, o que os estudos dizem? Que quanto mais modulado, ou seja, quanto menos constante for o barulho, o ruído de fundo ali, mais ele atrapalha na memorização, né? Ou seja, quanto mais variam os sons à sua volta, né? Provavelmente mais a tua atenção se desvia para prestar atenção ali no que você está ouvindo e mais difícil fica você memorizar alguma informação, né? Mas a gente também tem, para tudo ficar um pouquinho mais complicado aqui, um estudo conflitante que diz que a apresentação de material audiovisual, ou seja, por exemplo, um filme ali, né, que tem informações visuais e que tem informações auditivas, né? Então a apresentação desse tipo de material audiovisual, ela favorece sim a memorização, né? Especialmente quando a música reforça o que dizem as imagens, né? Ou seja, quando a música de fundo aí tá reforçando o que estão dizendo as imagens, né? Então parece que nesse caso a música de fundo ajuda sim no processo de memorização, né?
Ainda, a influência da música de fundo na memorização, ela depende, pelo que dizem os estudos aqui, ela parece que depende de pessoa para pessoa, né? De modo que, por exemplo, quem sempre estuda ouvindo música de fundo, ele não é atrapalhado, esse tipo de pessoa não se atrapalha com a música de fundo, né? Já quem não tem o costume de estudar ouvindo música de fundo, tende a ter um desempenho pior quando existe ali algo soando enquanto a pessoa está estudando, né? Por fim, a música de fundo mais agitada, ela parece que atrapalha mais a memorização do que a música mais calma, né? Então, nesse caso, parece que a música de fundo de um determinado tipo específico, né, a música mais agitada, ela contribui negativamente para as atividades de memorização. Então até aqui a gente já falou sobre ouvir música de fundo e memorizar, ouvir música de fundo e fazer testes de matemática. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre ouvir música de fundo e realizar atividades de compreensão textual. Muita gente faz isso, né? Muitas vezes as pessoas estudam um texto, as pessoas leem um texto enquanto escutam música, imaginando que vão compreender melhor o que está posto ali naquele texto. Será que é verdade isso? Vamos ver o que mostram as pesquisas. As pesquisas mostram que música de fundo forte e rápida, né, música de fundo com volume muito alto e rápida, em comparação com estados de silêncio, ela piora a compreensão textual. A música de fundo, nesse caso, mais lenta ou mais fraca, ou mais lenta e mesmo forte, ou ainda uma música rápida, mas que seja fraquinha, ela não influencia na compreensão textual, né? Então parece que só vai haver uma piora no desempenho se a gente ouvir aí música muito rápida e muito forte, ok? Então, de acordo com esse estudo aqui, você não precisa descartar aí a escuta de música por completo enquanto você lê um texto, né? É só questão de você escolher o tipo de música adequado. Mas a gente também tem outros estudos debatendo essa questão, por exemplo, com crianças de 7ª e 8ª série, que diz que ouvir música de fundo pop e familiar piora a compreensão textual, ou seja, música de fundo pop, que é provavelmente aquela que as crianças mais escutam no seu dia a dia, e também música familiar, de um modo geral, piora o desempenho das crianças ali nas atividades de compreensão textual. Ainda, música de fundo em uma cafeteria, nesse caso aqui em um outro ambiente, né, ou seja, um ambiente que é mais barulhento por natureza. A música de fundo ali dentro da cafeteria, ela torna a leitura mais rápida, provavelmente porque ela ajuda as pessoas a se concentrarem mais, né? Já tem muito barulho, muito ruído em volta. Provavelmente a música de fundo cria uma barreira ali para a pessoa conseguir não ouvir tanto as modulações, né? As variações de som que acontecem ali no ambiente, e as pessoas nesse caso conseguem ler mais rápido, né? Ou seja, a música de fundo pode ajudar ou atrapalhar a leitura, depende do contexto que a gente está considerando, né? De acordo com esse estudo aqui, no caso da cafeteria, no contexto da cafeteria, pode ser que a música de fundo ela seja benéfica, né? Então bora lá, a gente já falou sobre os efeitos de ouvir música de fundo enquanto você realiza atividades matemáticas, enquanto você memoriza, enquanto você lê um texto. Vamos falar agora um pouquinho sobre ouvir música de fundo para pessoas com personalidades diferentes, né? Vamos falar um pouquinho aqui então sobre música de fundo e diferenças individuais. Estudos nesse campo, eles analisam como que diferentes personalidades, como eu dizia, né, interagem com diferentes tipos de música de fundo, porque o que a gente discutiu até agora é que parece que é muito individual, né? Parece que música que eu gosto ou não gosto afeta ou não afeta o modo como eu vou me desempenhar ali na execução de uma determinada tarefa. Parece que música de um determinado tipo ou de um determinado outro, música rápida, música forte, enfim, parece que músicas diferentes provocam resultados diferentes. Então parece que a gente está chegando numa questão aqui que meio que varia de pessoa para pessoa, parece que é muito pessoal o poder que a música tem ali sobre as nossas habilidades cognitivas, né? Então vamos entender um pouquinho se a música de fundo ali consegue, se diferentes tipos de música de fundo têm diferentes resultados em pessoas com diferentes personalidades. Bora discutir um pouquinho isso, né? As pesquisas mostram que em pessoas introvertidas, né, pessoas mais fechadas, mais reservadas, a memorização e a compreensão textual, elas pioram ouvindo música de fundo, né? Em pessoas introvertidas também, essas pessoas, elas sofrem mais com música e barulho para compreender textos do que pessoas extrovertidas. Então parece que pessoas extrovertidas, aí com uma personalidade mais expansiva, mais agitadas, parece que elas sofrem um pouco menos com música de fundo do que as pessoas mais introvertidas, né? Por que será isso, né? Por que existem essas diferenças entre introvertidos e extrovertidos aí, né? Olha que interessante.
As pessoas introvertidas possuem excitação, elas possuem um nível de arousal, né, um arousal de base ali, que ele é menor, né, ele é naturalmente menor do que o das pessoas extrovertidas, né. Então, as pessoas introvertidas têm um arousal, um nível de excitação já naturalmente mais baixo, né. E a música, ela pode aumentar demais o arousal, né, demais a excitação das pessoas introvertidas que estão acostumadas a trabalhar ali no nível de arousal, no nível de excitação mais baixo, né? Então, o fato de ouvir música aumenta muito esse nível de arousal, aumenta muito esse nível de excitação, né? Causando, então, nesse caso, perturbações, né? A pessoa sai ali do seu estado de arousal de base, né? Então, ela fica muito excitada, muito agitada para além do que aquela excitação, daquela agitação que ela está acostumada a ter no seu dia a dia, né? Acostumada a desempenhar as suas tarefas ali no dia a dia, né? Tarefas como ler ou, enfim, memorizar e etc, né? Já os extrovertidos, né, já no caso dos extrovertidos que têm um arousal de base mais elevado, né, que são naturalmente mais agitados, mais excitados, já no caso dos extrovertidos, essa música de fundo pode fazer com que esse nível de excitação se abaixe e fique num nível adequado, por exemplo, para que eles desempenhem uma tarefa que exige mais concentração, que exige mais tranquilidade, como, por exemplo, estudar ou memorizar alguma coisa. Mas a gente também tem estudos conflitantes aqui, né, porque outros diversos estudos não encontraram diferenças, por exemplo, entre a música de fundo e pessoas introvertidas ou extrovertidas, né. Aí, fazendo uma conclusão geral, então, sobre essa questão da música de fundo e as habilidades cognitivas, será que a música de fundo ajuda ou atrapalha? O que a gente pode dizer, né? Que os efeitos da música de fundo sobre a inteligência dependem de muitos fatores, né? A gente já viu aqui que diferenças individuais, por exemplo, de personalidade, ou o fato de ter estudado música ou não ter estudado, preferências musicais, hábitos de estudo, etc., tudo isso interfere no fato da música de fundo ajudar ou não ajudar, né? Dependendo então dessas diferenças individuais, a música de fundo pode ajudar ou não. O tipo de tarefa cognitiva a ser realizada, por exemplo, ler, resolver questões de matemática, memorizar, depende do tipo de tarefa que você tem para fazer, aí a música de fundo ajuda ou não. Ainda, música de fundo ajuda ou não dependendo do contexto, por exemplo, lá na cafeteria ela ajuda, mas em casa com você estudando ou na escola com você fazendo um teste, ela piora, né, o seu desempenho. Ainda a música de fundo, ela pode ajudar ou piorar, dependendo aí do tipo de música de fundo escolhida, né? Música rápida, música forte, enfim, dependendo do tipo de música que você escolhe, você pode ter um resultado positivo ou não. Ainda depende do andamento, como a gente dizia, mais rápido ou mais lenta, depende da intensidade, música alta, música baixa, né? Música muito forte ou música mais fraca. Também depende ainda do fato da música ter letra ou não ter letra. Às vezes música com letra atrapalha, às vezes música com letra ajuda, por exemplo, no comportamento altruísta ali das pessoas. Enfim, né, a gente não tem uma única resposta para dar aqui sobre a relação entre música de fundo e habilidades cognitivas, né? Essa relação, essa associação aí varia muito. A gente viu aqui que tem pesquisas que dizem coisas completamente diferentes, né? Não dá pra gente construir, formular uma única receita com relação a esse problema aqui, ou melhor, com relação a essa questão do será que ouvir música vai me ajudar ou vai me atrapalhar, ok? Então lá no começo do nosso texto a gente falava que ia, ou melhor, aqui no começo do nosso vídeo, a gente falava que ia organizar essa nossa discussão em 4 grandes grupos, né, em 4 partes. Primeiro a gente ia falar sobre habilidades cognitivas e o que dizem, os testes de aptidão musical. Depois a gente falou sobre habilidades cognitivas e a escuta de repertório, né, essa escuta intencional. Depois a gente falou entre a relação de habilidades cognitivas e a escuta de música de fundo, aquela música que você escuta sem prestar muita atenção na música. E para acabar a nossa discussão, a gente vai falar agora sobre as relações entre entre habilidades cognitivas e estudo de música. Será que pessoas que estudam música, elas têm mais habilidades cognitivas? Será que pessoas que nunca estudaram música têm menos habilidades cognitivas? Bora debater um pouquinho essa questão aqui na sequência. O senso comum defende que sim, que estudar música torna as pessoas mais inteligentes. Mas será que é verdade isso, né? Vamos ver um vídeo aqui na sequência que fala um pouquinho sobre esse senso comum, né? O vídeo tá dando aí 4 dicas para você melhorar a sua inteligência. Bora ver o que ele fala. 4 atividades que te deixam mais inteligente. Às vezes a gente nem percebe, mas existem algumas atividades que contribuem bastante para o desenvolvimento do nosso cérebro. Assistir aqui o Mega Curioso, por exemplo, é uma delas, né? Olha só. A primeira delas eu aposto que você já sabe, ainda mais vindo de mim.
jogar videogame ajuda no seu desenvolvimento. Os jogos com perspectiva em primeira pessoa, conhecidos como FPS, podem ajudar no desenvolvimento do cerebelo, do córtex pré-frontal e do hipocampo direito, que são áreas do cérebro envolvidas em atividades complexas como a memória espacial, navegação e coordenação entre o movimento das mãos e a visão. A outra dica é ler obras de ficção. Isso porque mesmo que a história não tenha acontecido de verdade, ela pode ter sido ambientada em locais reais ou acontecido dentro de um determinado contexto histórico. E aí, mesmo que indiretamente, você pode aprender coisas novas sobre eventos, personagens e lugares importantes. Pesquisadores da Universidade York de Toronto descobriram que as pessoas que leem obras de ficção com mais frequência são mais empáticas, mais propensas a ter uma visão mais geral das coisas e ainda têm mais facilidade em entender os outros. Só maravilha, né? E você gosta de dançar, né? Então saiba que essa atividade também é muito boa para sua cabeça. Em um estudo conduzido ao longo de mais de 2 décadas com idosos acima dos 75 anos, foi descoberto que dançar melhora as funções cognitivas e também aumenta a acuidade mental. Durante a pesquisa, os cientistas também avaliaram os benefícios de atividades como ler, jogar golfe, nadar, andar de bicicleta, fazer palavras cruzadas e de várias outras, mas descobriram que dançar é o que oferece mais vantagens. Aquele papo de que ouvir música clássica te deixa mais inteligente é balela, mas tocar um instrumento musical é o equivalente a colocar o cérebro todo para se exercitar, já que isso ativa uma série de áreas cerebrais diferentes, especialmente o córtex motor, o auditivo e o visual. O processo de aprendizado está apoiado na disciplina e na prática frequente, e esse tipo de rotina é ideal para melhorar e fortalecer a atividade cerebral. E aí, será que é verdade isso que diz o vídeo? Será que de fato estudar música ou aprender a tocar um instrumento musical deixa as pessoas mais inteligentes? Bora lá tentar resolver um pouquinho essa questão, vamos tentar responder um pouquinho essa nossa dúvida, né? A análise em relação ao estudo de música e à inteligência musical que a gente vai fazer aqui nesse texto, a gente vai precisar dividir ela, porque existem muitas pesquisas debatendo essa questão do estudar música deixa ou não deixa as pessoas mais inteligentes. Então, já que tem muito estudo pra gente relatar, vamos organizar a nossa discussão aqui na sequência, tá bom? A gente vai analisar aí as relações entre estudo de música e a memorização, relação entre estudo de música, leitura e vocabulário, ainda relação entre estudo de música e habilidades visoespaciais, matemática, inteligência geral, desempenho escolar, habilidades socioemocionais em função executiva. Vem cá junto comigo, vamos pouco a pouco discutindo esses assuntos. Primeiro vamos falar sobre estudo de música e memória. Será que pessoas que estudam música, será que pessoas que aprenderam a tocar um instrumento de fato memorizam mais fácil, né? Como pensa lá o senso comum? Bora ver aqui. O que as pesquisas mostram? Que os músicos, eles possuem melhor memória para estímulos auditivos do que os não músicos, ou seja, pessoas que estudaram música memorizam informações auditivas melhor, porque eles estão mais treinados, digamos assim, a trabalhar com informações auditivas, né? Os músicos. Mas o mesmo não acontece, por exemplo, para a memória visual, ou seja, pessoas que estudaram música não têm uma memória visual melhor do que aquelas pessoas que não estudaram música, né? Ainda, os músicos têm melhor memória verbal que não músicos, de novo, porque a informação verbal, essa informação aqui da minha fala, ela é também uma informação sonora, né? Então os músicos têm melhor memória verbal que os não músicos, mas novamente eles também não têm melhor memória visual, de acordo com esse outro estudo aqui, né? Ainda, os músicos têm melhor memória para prosa, histórias e letras de música, né? Lógico, os músicos estão aí trabalhando com esses elementos, né? Por exemplo, elementos de rima e etc, né? Quando fazem música. Então os músicos têm sim melhor memória para esses aspectos do que não músicos. Mas, olha que interessante, a gente também tem estudo conflitante aqui, como não poderia deixar de ser, né? Um estudo que está dizendo que músicos, eles possuem melhor memória verbal, auditiva e também visual, ou seja, já tem pesquisador que conseguiu ver que músicos também possuem melhor memória visual do que não músicos, né? Ao contrário desses estudos que a gente estava discutindo até aqui. E agora pensando um pouquinho sobre estudo de música, leitura e vocabulário, será que de repente crianças que estudam música, elas têm o melhor desempenho ali em tarefas de leitura ou então em tarefas de aquisição de vocabulário para fala, por exemplo? Bora ver o que dizem as pesquisas.
As pesquisas mostram que crianças de 4 a 6 anos que estudaram música, elas possuem melhor vocabulário sim, que crianças que não estudaram que não estudaram música, né? Nesse caso aqui da pesquisa, crianças que estudaram artes visuais, né? Outro trabalho mostra que crianças de jardim de infância que estudaram música têm mais consciência fonológica, de novo aquela consciência sobre fonemas, do que crianças que não estudaram nada em especial, né? Ainda uma outra pesquisa com crianças de jardim de infância que estudaram música observou que essas crianças chegaram no mesmo nível de consciência fonológica que crianças que fizeram aulas específicas para desenvolver isso. Então olha que interessante, né? Se você treina as crianças para desenvolverem consciência fonológica, as crianças, de acordo com esse estudo, chegam no mesmo nível de desenvolvimento de consciência fonológica do que aquelas crianças que estudaram música, ou seja, do que aquelas crianças que não fizeram uma aula específica ali para desenvolver a linguagem, né? E esses dois grupos ainda, o das crianças que estudaram música e o das crianças que fizeram aula específica para desenvolver essa consciência fonológica, né? Esses dois grupos, eles possuem mais consciência fonológica, por exemplo, do que crianças que praticaram esportes. Então parece que se tem algo aqui que não contribui para o desenvolvimento da consciência fonológica é a prática de esportes, né? Outros estudos ainda, tem um que observou crianças que tiveram aulas de música e viu que essas crianças que tiveram aulas ali, especialmente envolvendo a escuta musical, a apreciação musical, elas soletraram melhor do que as crianças que tiveram, por exemplo, aulas de pintura, né? Então parece, por todos esses estudos aqui que a gente discutiu, que de fato estudar música tem algum impacto positivo ali na aquisição de habilidades de leitura e de aquisição de vocabulário, né? Mas também tem estudo conflitante. Olha aqui, outros estudos, por exemplo, realizados com estudantes adultos e com crianças, quando se mantém constantes os níveis de QI, ou seja, quando você controla ali, porque todos esses estudos, eles envolvem grupos experimentais e grupos controle, né? Tem um grupo de crianças que vai estudar música e um grupo de crianças que vai fazer aulas de pintura, que vai fazer aulas de esporte ou que não vai fazer nenhuma aula específica, né? E a divisão desses grupos é geralmente feita de forma aleatória, né? Aí o que pode acontecer é que um grupo desse, por exemplo, tenha naturalmente um QI mais elevado do que o outro grupo. Então, às vezes, esse grupo aqui, sei lá, teve aulas de música e a gente está dizendo aí que são as aulas de música que levaram essas crianças a um melhor desempenho na leitura, mas não é por causa da aula de música, é só porque você juntou nesse grupo pessoas com um QI mais alto, né? Então, a gente já tem estudos aqui que fizeram um controle nessa divisão dos participantes do QI, né? Se colocaram ali pessoas com QI muito alto nos dois grupos, né, para ver os resultados. Então a gente já teve estudo feito com esse tipo de organização que não observou efeitos do estudo de música sobre habilidades linguísticas, né? Então parece que se você faz um controle metodológico ali um pouquinho mais apurado, parece que você já não encontra essas relações aí entre estudar música e ser melhor na leitura ou ser melhor na aquisição de vocabulário, né? A gente também tem aqui um estudo feito com crianças de 6 a 9 anos que estudavam música, que mostrou que elas possuíam melhor compreensão textual nesse caso, né? Mas a correlação aqui entre estudar música e compreender textos bem, ela é mais fraca, tá? Essa correlação, ela tende a ser mais forte para questões como consciência fonológica e habilidade de soletrar. Então parece que quando você está considerando aqui uma habilidade linguística, uma habilidade de leitura um pouquinho mais ampla, parece que as correlações ali entre fazer música e entender sobre leitura, por exemplo, de uma forma mais ampla, parece que essas correlações já ficam mais fracas. A gente só consegue encontrar essa correlação se for considerar habilidades ali muito pequenininhas, como por exemplo a identificação de fonemas, ok? Mas também tem estudo conflitante, né? Por exemplo, em crianças de 10ª série, as aulas de música, especialmente aquelas feitas fora da escola, estão fortemente associadas sim ao sucesso na leitura, né? Então crianças que fazem aula fora da escola, de acordo com esse estudo aqui, elas leem melhor, elas têm mais sucesso em atividades de leitura. Então a gente já falou um pouquinho aqui sobre o fato de estudar música e a memorização, será que ajuda ou não ajuda? Já falamos sobre estudo de música e habilidades relacionadas à leitura, aquisição de vocabulário. Vamos falar um pouquinho na sequência agora sobre estudo de música e habilidades visoespaciais, ou seja, habilidades relacionadas à visão e à percepção de espaço, né? O que as pesquisas mostram? Que aqui no caso em estudos de meta-análise, você já sabe aí o que é um estudo de meta-análise, né? Um estudo que pega outras pesquisas e junta, né, numa única análise estatística essas várias pesquisas, né?
Então, em estudos de meta-análise, existe uma pequena relação entre estudo de música e habilidades visoespaciais, ou seja, parece que não existe uma relação muito forte aí entre o fato de você estudar música e você ser bom em habilidades, em questões ali visoespaciais, né? Por exemplo, a gente já tem estudos que observaram que os músicos possuem em maior grau algumas habilidades visoespaciais que não músicos, né? Ou seja, a gente já tem um pouquinho de conflito aí. Por exemplo, a gente já tem estudos dizendo que músicos têm melhor capacidade de fazer rotações mentais, né? De girar uma figura e entender como é que vai ficar essa figura, né? Que músicos têm melhor memorização, por exemplo, para linhas desenhadas, músicos têm melhor capacidade de copiar figuras e músicos apresentam menos problemas com lateralidade, né? Com saber aí o que é direito ou esquerdo, né? Então parece que os músicos têm alguma vantagem com relação aos não músicos, né? Ou seja, parece que pessoas que estudaram música têm alguma vantagem ali em termos visoespaciais, né? Pensando em crianças especificamente, né, crianças de 4 a 6 anos que estudaram música, elas também apresentam melhor desempenho em um teste de reprodução de uma imagem, né, ou seja, também ali em um teste visoespacial do que crianças que não fizeram nenhuma aula de música ou nenhuma aula em específico, tá? Então parece que, embora a gente tenha alguns estudos ali que questionem essa relação entre fazer música, fazer aula de música, tocar um instrumento e ter habilidades visoespaciais bem desenvolvidas, parece sim que há uma correlação aí, né? Ainda falando sobre habilidades visoespaciais, a gente já tem pesquisas que mostram que o acesso a aulas de música influencia sim positivamente nas habilidades visoespaciais, mas apenas se ele acontece muito cedo durante a vida. Ou seja, o estudo de música por adultos não é capaz de melhorar as habilidades visoespaciais ali dos adultos. Isso só acontece no caso de crianças menorzinhas, né, mais para o começo da vida. Ainda, crianças de baixo nível socioeconômico, elas apresentam melhoras em suas habilidades visoespaciais quando estudam um instrumento. Então parece que crianças de uma classe social menos favorecida, elas são sim favorecidas pelas aulas de música, pelo menos nesse aspecto aí do desenvolvimento de habilidades visoespaciais, né? Mas, olhem que interessante, o mesmo não acontece quando essas crianças estudam computação ou quando não fazem nenhuma aula específica, né? Então parece que de fato ali o fato delas estudarem música tem alguma relação com o desempenho delas nas habilidades visoespaciais. Então, indo adiante, né, a gente já está falando aí sobre alguns estudos que estão investigando a relação entre estudar música, tocar um instrumento e o desenvolvimento de uma série de habilidades. Vamos falar agora um pouquinho sobre estudar um instrumento, estudar música e habilidades matemáticas em específico. O que as pesquisas já estão falando? Em estudos de meta-análise, de novo, né, a gente vê que existe pouca correlação entre os estudos de música e habilidades matemáticas, ou seja, parece que não tem muita relação ali entre a pessoa ter estudado um instrumento e ser bom em matemática, né? Não, parece que uma coisa não tem muito a ver com a outra, né? Por exemplo, o que outros trabalhos estão falando? Que crianças de 8ª série com mais de 2 anos de aula de música tiveram melhor desempenho em matemática que crianças sem aulas. Eita, mais um estudo conflitante aqui, né? Embora as meta-análises digam uma coisa, a gente tem um outro estudo aqui falando, não, pera lá, eu observei que crianças que estudam música têm sim um melhor desempenho na aula de matemática, né? Ainda, alunos de teclado tiveram um melhor desempenho dentre todos, né? Então, aquelas crianças que estudam teclado têm melhor desempenho em questões matemáticas do que crianças que estudam outros instrumentos, no caso específico desse estudo aqui, né? Outro estudo feito com crianças de 1ª série que faziam aulas de música dentro da escola regular observou que essas crianças possuíam melhores habilidades matemáticas, né? Mas o mesmo não aconteceu com crianças que faziam aula de música fora da escola. Então olha que interessante, não é aula, pelo que diz esse estudo aqui, né? Não é aula de música feita de qualquer jeito que tem o poder de provocar aqui algum desenvolvimento, digamos assim, né? Ou não é qualquer música, qualquer aula de música feita de qualquer jeito que vai estar associada com alto desempenho ali na aula de matemática, né? Parece que só alguns tipos de aula de música têm correlação com um alto desempenho ali em questões matemáticas, né? Ainda falando sobre estudar música e desempenho matemático, mais estudo conflitante, né? Estudantes de ensino médio, por exemplo, estudantes maiorzinhos, né, não demonstram diferenças no seu desempenho em matemática com relação ao fato de terem estudado música ou não. Então parece que no caso dos adolescentes ali, estudar música ou não faz diferença no desempenho matemático, né? Mais estudo conflitante.
Uma pesquisa realizada com mais de 7 mil alunos, ou seja, uma pesquisa que bastante consistente, bastante respeitável, né, com uma amostragem muito ampla, né? Então, uma pesquisa realizada aí com mais de 7 mil alunos não encontrou relação entre o estudo de música e o desempenho em matemática. Ou seja, parece que não tem, de fato, relação, né, entre estudar ou não estudar música e ir bem ou não ir bem em matemática, né? Em síntese, o que essas pesquisas, o que esses estudos estão mostrando pra gente, né? Que as evidências não são conclusivas, né? Os resultados que a gente tem aqui apontam que correlações ali, ou apontam que a correlação pode ser explicada porque as crianças com habilidades cognitivas mais altas se interessam mais por música, ou seja, aqueles poucos estudos que veem uma correlação ali entre estudar música e ser bom em matemática, pode ser que o que eles estejam vendo não é que a aula de música provoca um melhor desempenho em matemática, pode ser simplesmente que crianças que são mais estudiosas, que teriam naturalmente um melhor desempenho em matemática, elas, sei lá, por serem mais estudiosas, simplesmente se interessam por estudar música, né? Então, essas crianças boas em matemática, elas fazem mais de uma tarefa, né? Porque elas são estudiosas, porque elas são interessadas, etc. Então, não é porque uma coisa provoca a outra, é simplesmente que essas duas coisas tendem a aparecer juntas, né? Mais ou menos que como uma consequência natural, digamos assim, né? Então não é a música que provoca o desenvolvimento da inteligência matemática. A música, ou as aulas de música, simplesmente atraem as crianças mais inteligentes. Falando mais especificamente agora sobre o estudo de música e a inteligência de forma mais geral, né? Não pensando aqui na inteligência matemática, linguística ou na nossa inteligência para memorizar, etc. Vamos falar sobre inteligência mais geral agora. Será que o estudo de música tem algum impacto aí? A gente já tem, por exemplo, ou melhor, né? Antes da gente começar os estudos, vamos só definir o que a gente está falando aqui sobre inteligência geral. De novo, a gente está falando aqui sobre aquela soma do desempenho das pessoas nos testes de QI, tá bom? Então a gente está falando daquilo que medem os testes de QI lá tradicionais, né? Como a gente já dizia, esses testes de QI são formados por vários subtestes, então eles medem habilidades cognitivas diferentes ali, né? E essa soma das várias habilidades cognitivas num teste de QI, ela pode ser na verdade ela é chamada em inglês de Full Scale of Intelligence Quotient, ou a gente tem uma sigla para falar sobre isso, né, que é o FSIQ, tá? Estou fazendo essa introdução só para a gente começar agora nas pesquisas, porque as pesquisas vão estar mencionando esse FSIQ aí. Bora junto ver o que os trabalhos estão falando. Em crianças de 10 a 11 anos, né, a gente já tem estudo aqui feito com essa população, dizendo que crianças então de 10 a 11 anos e alunos de graduação, né, no caso dessas pessoas, quanto maior for o tempo de estudo de música, maior é o FSIQ, maior é a soma ali dos QIs da pessoa, né? Também no caso de crianças de 9 a 12 anos e de 7 a 8 anos e também no caso de adultos que estudaram música, essas pessoas apresentam FSIQ mais alto que aqueles que não estudaram. Ou seja, parece que existe aí uma relação entre você estudar música e ter uma inteligência geral mais alta, né? Mas a gente tem mais pesquisa, por exemplo, um trabalho feito com crianças aqui de 6 anos que estudaram música, né, que fizeram aulas mais especificamente aqui usando o método Kodály ou que estudaram teclado, né. Essas crianças, elas desenvolveram FSIQ em maior proporção do que crianças que estudaram, por exemplo, teatro ou do que crianças que não fizeram nenhuma aula específica. Mas, olha que interessante, crianças que estudaram teatro desenvolveram mais suas habilidades sociais, né? Provavelmente porque esse tipo de estudo promove mais o desenvolvimento social. Então, embora as aulas de música permitam um tipo de desenvolvimento ali, as aulas de teatro levam a outro tipo de desenvolvimento específico, né? Falando especificamente sobre estudo de música e desempenho escolar, né? Será que o fato da criança estudar música faz ela ser um melhor aluno lá na escola? Faz ela ir melhor lá nas disciplinas escolares de um modo geral? Bora ver o que as pesquisas estão dizendo. Pesquisas feitas aqui com crianças de 3ª a 6ª série e também com crianças de 4º, 6º e 9º ano que tiveram aulas de música fora da escola, viu que essas crianças tiveram sim médias escolares mais altas do que as outras crianças que não estudaram música. Então parece que o estudo de música faz aumentar aí o desempenho escolar das crianças, né?
O efeito positivo das aulas de música sobre o desempenho escolar, ele aumenta quando a aula de música é de alta qualidade, ou seja, se você quer que o desempenho escolar do aluno aumente, é preciso oferecer para ele uma aula de música de alta qualidade. E ainda, aulas de instrumento são inseridas na matriz curricular no lugar de outras disciplinas, né? Ou seja, o desempenho escolar das crianças aumenta quando você coloca a aula de instrumento e tira outras aulas da matriz curricular. Então essa é até uma discussão interessante, né? Porque é muito o medo por exemplo, das escolas ou de muitos pais, né? Eu não vou tirar meu filho da aula de reforço para pôr na aula de música. Ou a gente não tem como colocar uma aula de instrumento, uma aula de música aqui na nossa escola, porque a gente não tem mais carga horária, a gente não tem mais aonde enfiar ali dentro da semana um horário para uma aula de música, né? Então a gente já tem estudo aqui mostrando que se você tirar uma aula ou algumas horas de alguma disciplina da matriz curricular, isso não interfere negativamente no desempenho escolar das crianças. Pelo contrário, o fato delas estudarem música melhora o desempenho, né? A gente ainda tem estudo mostrando aqui que crianças de 11ª e 12ª série, essas séries aqui não são as séries brasileiras, definitivamente, né? Esses aqui são estudos feitos nos Estados Unidos, na Inglaterra, em que o sistema ali de seriação escolar é diferente do nosso, né? Então, crianças de 11ª e 12ª série que estudaram música apresentam melhores notas, não aqui em todas as disciplinas, mas de acordo com esse estudo, apresentam melhores notas em biologia e matemática, mas não em inglês, que é a língua materna ali das crianças do estudo, né? A gente também já tem estudo falando que quanto mais cedo se começa e quanto maior o tempo acumulado de estudo de música, mais a educação musical interfere positivamente no desempenho escolar. Ou seja, crianças que começaram a estudar música mais tarde, elas não são tão beneficiadas pelas aulas de música, né? Crianças que estudam mais cedo, desde pequenininhas, né? Elas tendem a ter um desempenho escolar maior do que aquelas crianças que começam a estudar música mais tarde. Contudo, o mesmo não vale quando são analisados adultos que estudaram música desde cedo. Olha que interessante, se você analisar, por exemplo, o desempenho escolar ou o desempenho em matérias escolares de um adulto, né, esses adultos parece que não são tão afetados assim pelo fato deles terem estudado ou não terem estudado música, né? Adultos que estudaram ou não estudaram têm igual desempenho em questões escolares ali, né? Esse fato das aulas de música melhorar o desempenho escolar, ele só parece ser válido para crianças. Parece que à medida que as crianças vão crescendo, essa correlação entre desempenho escolar e estudo de música parece que ela vai se desfazendo, tá? Ela só é válida aqui no caso das crianças. Pensando ainda um outro campo que a gente não discutiu aqui muito no nosso texto, mas que é legal a gente mencionar, são as relações entre música e habilidades socioemocionais, né? Muitos pais às vezes colocam as crianças para estudar música pensando, o meu filho ele é muito agressivo, ou ele não sabe interagir com os outros, ele é muito fechado, ele não conversa, ele é muito inibido, né? Muitos pais acreditam que esse tipo de habilidade socioemocional ali pode ser trabalhada, pode ser desenvolvida com as aulas de música. Será que é verdade mesmo? Será que crianças que estudam música, será que elas desenvolvem mais essas habilidades socioemocionais? Bora ver. Pesquisas já estão mostrando aqui que o acesso a aulas de música não possui relação com o desenvolvimento de habilidades sociais de crianças de 6 a 11 anos, ou seja, parece que a aula de música não melhora ali a socialização de crianças, né? E também o acesso a aulas de música não possui relação com a criança possuir maior autoestima, isso no caso de uma pesquisa feita aqui com crianças de 4ª série. Isso quer dizer que o fato da criança estudar música não melhora necessariamente as habilidades emocionais dela, né? Não faz com que ela, enfim, seja alguém com maior autoestima, né? Então, parece que aquela criança dos pais de colocar os filhos na aula de música para que eles se desenvolvam do ponto de vista social e do ponto de vista emocional, parece que essa criança não tem muita fundamentação, né? Por esses estudos aqui, parece que a aula de música não tem esse poder. Mas olha que interessante, a gente também tem estudo conflitante aqui que vai dizer que quando as aulas de música acontecem em grupo e não individualmente, como é normal, que geralmente as aulas de música aconteçam, né? Muitas aulas de música às vezes são focadas só no ensino do instrumento e elas acontecem de forma individual, né? Então a gente já tem estudo mostrando que quando as aulas de música acontecem em grupo, essas aulas sim promovem o desenvolvimento social das crianças. Então, dependendo do tipo de aula,
elas podem sim contribuir para aquela coisa tão almejada lá pelos pais, que é fazer com que as crianças aprendam a interagir, enfim, se soltar mais, falar mais e etc, né? Um outro grupo de estudos interessante da gente mencionar agora vai falar sobre as relações entre estudo de música e função executiva. O que é essa função executiva? Bora ler a definição. Função executiva se refere a um conjunto de mecanismos que estão envolvidos no controle consciente dos pensamentos, incluindo a memória de trabalho, a inibição de respostas inapropriadas, fazer planos, ter flexibilidade, concentração, a atenção seletiva e ignorar informações irrelevantes, ter a habilidade de mudar de estratégia quando a situação exige, entre outros. Dá pra gente dizer, dá pra gente explicar tudo isso em uma única palavra aqui, sendo muito simplista, é lógico, mas dá pra gente tentar facilitar o entendimento aqui do que seja essa função executiva, pensando como que o senso comum definiria, né? O senso comum, ou melhor, no senso comum, né, quem tem uma função executiva bem desenvolvida é uma pessoa focada, tá? É interessante a gente pensar as relações entre estudo de música e função executiva, porque também, mais uma vez, muitos pais colocam seus filhos para estudarem música, acreditam que a aula de música tem esse poder de deixar as crianças mais focadas, mais concentradas, né? Melhorar o desempenho daquela criança que às vezes é muito dispersa, que começa 1000 atividades e não conclui nenhuma, né? Será que é verdade isso? Será que o estudo de música tem, de fato, relação com o desenvolvimento dessa função executiva? Bora ver o que dizem as pesquisas, né? A gente já tem trabalho dizendo aqui que músicos, ou seja, pessoas que estudaram música, apresentam melhor performance em testes envolvendo a função executiva do que não músicos, ou seja, parece sim que o fato de estudar música promove o desenvolvimento aí da função cognitiva. Mas a gente também tem estudos conflitantes, né? A gente tem, por exemplo, estudos feitos com adultos aqui que levam uma leve vantagem em relação a não músicos, né? A músicos adultos que estudaram música levam uma leve vantagem em relação a não músicos nessa questão aí das funções cognitivas, ou em alguns casos, inclusive, eles apresentam um desempenho idêntico, né? O mesmo vale no caso das crianças, né? Coisa parecida também acontece com estudos envolvendo crianças. Então a gente também tem trabalhos ali que observaram que parece que não tem muita diferença entre estudar e não estudar música, ou seja, pessoas que estudam música parece que não são necessariamente mais focadas do que pessoas que não estudaram. Então agora que a gente fez essa discussão zona, nossa, super extensa, né, cheia de referências, cheia de estudos aqui, às vezes muito conflitantes, né, dizendo coisas completamente opostas, né, agora que a gente já terminou todo esse nosso apanhadão aqui falando sobre os estudos, investigando aí os efeitos de transferência, a gente pode ir migrando para as nossas considerações finais, tá? E aí, afinal, existe alguma associação entre música e habilidades cognitivas? Dá pra gente dizer aí que quem estuda música, quem ouve música, quem tem uma aptidão musical bem desenvolvida, também vai ter habilidades cognitivas aí bem desenvolvidas? Será que existe essa associação? Uma observação é muito importante da gente fazer aqui, né, porque ao longo desse vídeo e ao longo do texto que a gente está discutindo aqui no vídeo, a gente não estudou causas, né, é importante a gente observar que não estamos perguntando se a música pode causar o desenvolvimento de habilidades cognitivas, né, isso a gente já falava lá no começo desse vídeo, mas vale a pena frisar, tá? Seria bastante difícil a gente responder essa pergunta, né, será que o estudo de música, ou será que a música pode causar o desenvolvimento de habilidades cognitivas? É muito difícil a gente responder isso no estágio atual em que estão as pesquisas, porque embora a gente tenha muitos estudos sendo feitos, esses estudos ainda são conflitantes, eles não chegam todos na mesma resposta, né, como a gente discutiu. E também tem um outro complicador, porque esses estudos todos que a gente estuda, eles são estudos feitos usando ferramentas lá da estatística, né? Eles são pesquisas do tipo quantitativo mesmo, né? E lá na estatística, os estudos de correlação que a gente fala, ou seja, esses estudos que buscam associações entre variáveis, que buscam aí, por exemplo, entender se existe associação entre música e habilidades cognitivas, esses estudos de correlação,
por conta da própria limitação das ferramentas que a estatística usa para fazer esse tipo de estudo, a gente não pode dizer jamais que eles apresentam relações de causa e efeito, tá? Então, até por conta de uma limitação metodológica mesmo, né? A gente não tem como dizer que a música provoca qualquer habilidade cognitiva. O máximo que a gente pode falar, e foi exatamente o que a gente discutiu nesse texto, é que existem algumas associações aqui entre essas duas questões, entre música e habilidades cognitivas. Mas bora recapitular um pouco o que a gente discutiu. Lembrando, o nosso texto e o nosso vídeo, a nossa discussão, é que hoje ela estava dividida em 4 grandes partes, né? Primeiro a gente foi ver a relação ali, a associação entre habilidades cognitivas e aptidão musical, né? Então a gente viu que existem associações entre aptidão musical, sim, e habilidades linguísticas, habilidades cognitivas gerais e desempenho escolar, ou seja, o que mostram os testes de aptidão musical e o que mostram ali os estudos feitos em torno de habilidades linguísticas, habilidades cognitivas gerais e desempenho escolar, é que existe sim uma relação entre essas questões. Quanto maior é uma, maior é outra. Quanto maior a aptidão musical, maior também aquelas habilidades ali que a gente mencionou, né? Contudo, não existem associações convincentes entre aptidão musical e habilidades matemáticas, ou seja, o desempenho das pessoas em testes de aptidão musical e o desempenho das pessoas em testes de matemática parece não estar relacionado, ok? Repara que a gente está discutindo aqui aptidão musical, a gente está falando sobre aquela coisa que os testes de aptidão musical dizem, ok? A gente não está falando sobre escuta de música ainda, a gente não está falando sobre estudar música, ok? Vamos seguir. Segunda parte da nossa discussão, estava tentando ver se existia aí uma relação, uma associação entre habilidades cognitivas e escuta de música, né? Escuta intencional. O que a gente observou é que existem sim associações entre escuta musical e o desenvolvimento de habilidades visoespaciais, né? Aquela ideia do efeito Mozart. Não é o desenvolvimento da inteligência como um todo, é o desenvolvimento de uma habilidade muito específica da inteligência, né? Que são as habilidades visoespaciais, e também o desenvolvimento da criatividade, ou seja, existe sim uma associação aí entre escutar música de forma intencional e desenvolver habilidades visoespaciais ou desenvolver criatividade. Isso não se deve, contudo, isso é importante a gente fazer essa ressalva, né? Isso não se deve, né? Na verdade, essa relação que a gente vê aí se deve a mudanças de humor e de excitação que são provocadas pela música no ouvinte e que podem favorecer o desempenho da sua inteligência, né? Então, se escutar música favorece ali o desenvolvimento da inteligência visoespacial, o desenvolvimento da criatividade, isso acontece porque esse ato de escutar música nos coloca em uma disposição, em um estado de humor ou em um estado de excitação mesmo, que é favorável para que essas habilidades aí se desenvolvam, para que elas se manifestem, ok? Então não é nenhum poder assim muito especial da música, nenhum poder que você não saiba que a música tem, né? A gente sabe que a música é capaz de nos provocar excitação e é capaz também de nos provocar emoções, tá? Então é graças a esse efeito da música que ela tem, a escuta de música tem esses poderes que a gente discutiu aqui, né? A terceira parte da nossa discussão aqui tentou relacionar habilidades cognitivas e a escuta de música de fundo, ou seja, aquela escuta que não é tão atenta, aquela escuta que não é tão intencional, né? O que os estudos mostram aqui? Os estudos são muito contraditórios, como a gente viu, né? A música de fundo ela pode piorar ou melhorar o desempenho das pessoas, por exemplo, em testes de leitura, de matemática e etc, né? E a gente viu que os resultados eles variam muito em função do tipo de música que você está usando e também da personalidade do participante. Por isso a gente não consegue aqui formular uma única receita, né? É uma questão muito individual aí, se a música de fundo vai atrapalhar ou vai ajudar no desenvolvimento, na aquisição ali de alguma habilidade cognitiva. E a quarta e última parte da nossa discussão e do nosso texto estava pensando aqui sobre habilidades cognitivas, a relação entre as habilidades cognitivas e o estudo de música. Será que estudar música faz as pessoas melhorarem ali as suas habilidades cognitivas? A gente viu pelos estudos aqui que existe sim uma associação entre estudo de música e o desempenho de crianças em relação a memória, linguagem, habilidades visoespaciais e desempenho escolar, ou seja, crianças
que estudam música, que tocam instrumento, que fazem aulas de música, elas têm também um bom desempenho nessas questões que a gente discutiu ali, um bom desempenho em memória, linguagem, habilidades visoespaciais e desempenho escolar de forma mais geral, né? Essa relação entre estudo de música e habilidades cognitivas, entretanto, não existe em adultos, né? Por isso que eu frisava, isso acontece em crianças. Em adultos, os pesquisadores não conseguem observar essas correlações, né? Uma explicação para isso não é que o estudo de música torna as pessoas inteligentes, né? Não é que aquelas crianças que estudaram música, por conta de estudarem música, se tornaram mais inteligentes. Uma explicação é que o que está ocorrendo aqui é apenas que as crianças mais inteligentes, elas resolvem estudar música, né? Não é porque uma coisa provoca outra, é simplesmente porque essas duas coisas geralmente acontecem juntas, né? Crianças mais inteligentes, que geralmente são crianças mais focadas, crianças mais dedicadas, elas também resolvem, por serem mais focadas, por serem mais dedicadas, irem estudar música, né? Então é só por conta dessa aproximação. E não propriamente porque uma coisa cause a outra ali, né? E é por isso, inclusive, que a gente vê isso acontecendo mais em crianças e não propriamente em adultos, né? Porque no caso dos adultos ali, provavelmente essas pessoas que já são mais inteligentes, elas não têm mais tempo, não têm mais disponibilidade, não têm mais disposição para irem estudar música. Então é por isso que a gente não vê essas duas coisas acontecendo em conjunto, né? Era isso que a gente tinha para falar por hoje. Esse campo das pesquisas sobre efeitos de transferência é um campo muito instigante, não sei para vocês, mas para mim particularmente eu gosto bastante desses estudos, né? Porque eles questionam bastante algumas ideias de senso comum que a gente tem, algumas concepções de muitos pais ou de muitos professores que acreditam que a música tem poderes mágicos aí, né? De tornar as pessoas mais inteligentes, ou que a música resolveria muitos problemas da humanidade, né? Aí a gente viu aqui pela discussão de hoje que isso não é propriamente uma verdade, né? Embora sim existam algumas associações entre música e certas habilidades cognitivas ali, a gente não pode falar em uma relação de causa e efeito, né? A gente só pode falar em proximidades mesmo, em associações. E também, por outro lado, hoje a gente questionou aí muitas ideias de senso comum, muitas coisas que às vezes as pessoas acreditam firmemente, mas sem existir uma fundamentação científica para elas, tá ok? Então era isso no vídeo de hoje, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!